Olá, esse é o MoveOnCast, onde as decisões são escritas por pessoas que têm atenção, intenção e principalmente, Fernando, elas compreendem que o futuro é escrito por quem sabe decidir, que é uma palavra que já virou um construto, que já virou um método, você como o rei da decidologia. Se a pessoa não souber decidir, ela não consegue ter esperança para o futuro, ela só vê o que dá errado, né? Na realidade, decisão é a forma como a gente se comunica no mundo. Então, se eu não sei decidir, eu não estou me comunicando bem. E hoje a gente tem um cara que sabe decidir aqui. O cara sabe tudo de crédito e se você quer saber sobre gestão de riscos, você vai encontrar uma pessoa que me ensinou isso. Nossa. Acredita? Faz tempo, hein? No meu caso, faz uns 10 anos, para ele faz 44. Mas para mim faz 10 anos. E é isso. Então, estamos aqui hoje com o José Tosi, nosso querido amigo e o meu professor, né? Comecei com você, sendo estagiário do Valdão, mas sempre com você do lado também, Valdão e você ali na Credicar. E ali começou a minha paixão por entender crédito. Porque, eu falo isso de vez em quando, mas assim, porque ali eu acho que eu conectei o crédito com o lado humano. Porque a gente faz uma fórmula e prevê comportamento humano, né? E hoje eu trabalho exatamente esse lado humano. Como é que uma fórmula pode prever o humano? Isso parece hoje bastante óbvio no mundo dos algoritmos, mas naquela época não era bem óbvio assim, né, Tosi? Se apresenta aí pra gente e vamos ter um podcast maravilhoso com você aqui. Tá. Eu sou Tosi, muitos anos de estrada, disse 44, deve estar por aí, né? E tenho uma formação bastante ampla, tive a chance de trabalhar em diferentes áreas nas organizações que eu servi e fiquei a maior parte do tempo, eu acho, mais profícua em termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios. Foi no período que eu me meti em crédito, né? Porque eu não era um profissional de crédito e como tinha desenvolvido sistemas e processos para crédito, um dia uma diretora me chamou para passar a ser um membro da área, né? Me tornar cliente dos meus sistemas, né? E aí começou a minha história de crédito. Ou seja, você é de tecnologia e caiu para crédito por acaso, entre aspas, ou você se apaixonou rapidinho? Como é que foi? Veja, a paixão ela vem a partir do momento que eu comecei a desenvolver sistemas para a área de crédito, né? Então, uma coisa que na época não era... Eu nunca arrumei maneiras de apelidar coisas, dar nome às coisas, mas hoje a gente conhece esteira de crédito, né? E na época eu tinha que pensar numa solução para conseguir fazer crédito massificado e comecei a desenhar o que hoje eu sei que foi uma esteira de crédito, né? Então, a vantagem de gostar de inovar, de fazer um pouco diferente, de ousar um pouco nas soluções, acabou encontrando eco nos meus clientes, que eram pessoas que tinham a missão, na época, de massificar cartão de crédito no Brasil, né? Era um mercado que, na época, tinha perto do Brasil todo algo como 100 mil cartões, né? Hoje, para você ter uma noção de cartões ativos, nós estamos falando de 200 milhões de cartões. Então, mudou bastante o processo nesse tempo. Tem um estudo que fala, né, Fê, que para cada brasileiro tem 3 cartões, né, de crédito, isso, débito. Isso. Não, de crédito mesmo, se bobear tem. Você acha que, estava pensando aqui, né, quando você fala, você ter feito sistemas, né, toda a estruturação tecnológica, que você era de tecnologia, ainda é, né? A próxima pergunta vai ser qual você gosta mais, tecnologia ou crédito, mas daqui a pouco você fala. Aí você vindo de tecnologia, assim, quer dizer, chegar na área de crédito para você foi muito tranquilo, porque você entendia a estrutura por trás de todo o processo, não é isso? Sim. Então você já chegou entendendo toda a estrutura, por isso você foi chamado. Sim, né? A partir do... Eu acho que tem um passo atrás, né?
você ter, durante o período da sua formação acadêmica, você está na universidade ou num ensino médio, enfim, uma carreira profissionalizante qualquer, essa carreira aí, ou este ambiente precisa ser um ambiente que te incentive a pensar, né? E quando você pensa, você vai descobrindo a sua maneira de formular soluções, né? E você vai fazendo os seus desenhos. Tem aquele cara que é curto e reto, outro cheio de voltinhas e tal, mas cada um vai desenvolvendo o seu método para chegar lá, né? Onde mais interessa que é levar uma proposição, né? E como eu gostava muito, eu era muito jovem e metido a besta, e gostava de ser reconhecido pelas soluções que o meu cliente comprava, né? Então eu ficava o tempo todo buscando soluções para apresentar e a turma comprar e a gente fazer, né? Legal. Então, Eu queria comentar assim, algumas influências. Ele está falando, eu estou lembrando daquela época, né? Algumas influências que você teve na minha vida, fora pessoal, né? Mais de trabalho assim. Então, por exemplo, hoje, outro dia, nos fóruns, até teve um dia, lá no fórum Movon, na época Goon, teve um vídeo falando que eu sou o cara do chinelo, né? Que gosta de andar de chinelo. Então, assim, eu com 21 anos encontro um chefe que ia de chinelo trabalhar na época, né? Um cara que... Vai. Era de sistemas, entendeu? E foi trabalhar de aquela chinelo. coisa mais irreverente. Né? E era permitido, né? O pessoal, aí assim, tinha um chefe que aceitava a gente. Então, uma coisa que me influenciou. Mas assim, qual é a ideia do chinelo, né? Para mim, a ideia do chinelo tem um pouco de uma coisa que você nunca perdeu, né? Sua autenticidade, né? Você nunca deixou isso de lado. Então, acho que, não importa se você está de chinelo ou não, mas se aquilo representa para você uma certa liberdade ou um certo conforto, você não ia deixar de fazer isso. Isso muitas vezes ajuda na nossa carreira, outras vezes atrapalha, né? Porque nem todo mundo gosta disso, né? Isso é verdade. E a gente tem que ter maturidade na carreira para entender esse tipo de coisa, né? Não é que o chefe está certo ou o chefe está errado. Eu participei de um grupo que era um grupo extremamente privilegiado intelectualmente, todo mundo muito voltado para desenvolvimento de pessoas e pessoas que gostavam de ficar no limite do risco, assumir toda a responsabilidade de fazer alguma coisa diferente. Para esse pessoal, tanto fazia. Do jeito que você estava vestido, era muito mais o que você falava e qual era o teu comprometimento com a solução e o tempo que você dedica e essa coisa toda. Chegou num dado momento na minha vida que o chefe do meu chefe me chamou para fazer um discurso dizendo que eu tinha tido um ano excelente, que eu tinha sido promovido, que eu tinha sido isso, aquilo. E ele termina o seguinte: olha, tem um problema. Né? Eu falei, pô, qual? Né? Você é a única pessoa deste grau salarial da empresa que não usa terno. E eu acho que você deveria usar terno. Né? A resposta para o saudoso Barbante, que já faleceu, foi: cara, obrigado pela dica. Aqui eu comecei sem. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer foi comprar um terno. Entendeu? Mas esse espaço aqui eu já conquistei. Entendeu? Mas eu posso te mandar embora, claro. Se achar que vale. Né? Mas não vou. Aqui eu não vou. E, de fato, passaram-se alguns anos, eu decidi sair da empresa, da Credicar, e no dia que eu tomei essa decisão, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um terno. E passei a usar terno. Né? Então,
efetivamente você entender os momentos, né? Sem dúvida. Nós tivemos grandes encontros no Movoncast nesse ano de 2025, pessoas maravilhosas que levaram a mensagem do crédito, da tecnologia, principalmente como os humanos constroem essa percepção de sucesso. Você teve uma experiência em Harvard, eu recebi um dossiê maravilhoso, eu estava me apreciando, você estudou em Harvard? Não, isso é um problema do meu LinkedIn que eu preciso ajustar. Quando eu fui contratado na Fininvest, eu iria, pela primeira vez na vida como CEO, me relacionar com um board, com um conselho. E eu resolvi que, poxa, esse é um treco novo para mim. Eram pessoas extremamente competentes e seniors dentro do conselho. E eu fui me preparar e tinha um curso de curta duração, de 3 ou 4 semanas, não me lembro direto exatamente como, de Harvard, para falar sobre isso, né? Para discutir como participar em board, como fazer um board ficar mais efetivo, os rituais, né? Os estudos de caso. Harvard é muito de estudo de caso. Então foi isso, mas não, entendeu? Meu pai até gostaria, mas não. Um dos motivos que eu trago essa reflexão, tem um estudo do Rancharão, o grande consultor do pipeline de liderança, ele diz que 80% dos profissionais que assumem um cargo de liderança, eles não estão prontos, eles vão montar o avião em decolagem. Da sua experiência com tanta passagem por vários departamentos e projetos, o que forma um profissional diferente, um outlier, um fora da curva, por tudo que você vivenciou? Tem diversas facetas nisso, né? Mas pegar uma ou duas aqui, mas uma delas é o comprometimento, né? Cara, eu já trabalhei com pessoas mais inteligentes do que eu, já trabalhei com pessoas menos inteligentes do que eu, já tive chefes mais inteligentes e menos inteligentes, e descobri o seguinte: não é exatamente o QI que vai fazer a grande diferença, né? Porque eu gosto muito de tentar explicar a administração através da física, né? Por exemplo, análise vetorial. Se a gente tem um determinado objetivo e se você vai para cá, eu vou para lá, a resultante desses dois vetores é menor. Eu preciso fazer com que todo mundo esteja comprometido em ficar mais próximo possível do 0 grau. Isso não dá para se pensar, mas 60 já está ótimo, porque a resultante é maior, né? Então, um time comprometido percebe isso. Percebe quando ele está muito fora do que está se propondo e ele se ajusta, se autoajusta. Não precisa de um chefe dar bronca, né? Então, comprometimento, eu acho que é uma delas, né? O segundo aspecto, que ajuda muitíssimo, é você entender que você não está na prisão. O que você está fazendo ali tem que te dar tesão, tem que ser bom, entendeu? Então, o relacionamento entre as pessoas, não necessariamente todo mundo numa determinada equipe vai ser padrinho do filho do outro, padrinho do casamento, amigo de fim de semana, não necessariamente. Mas são pessoas que, ao aprender a se respeitar profissionalmente e pessoalmente, naturalmente criam um ambiente leve. E ambiente leve elimina medo. Eliminando medo, as proposições ficam ricas,
Porque as pessoas param de ter medo de falar besteira, param de ter medo da crítica, da piadinha, né? E aí algumas serão ideias vencedoras, outras não, mas aquelas ideias vencedoras passam a fazer parte da solução do time e não do João, do Pedro, da Clara, da Maria, entendeu? Então, essa amálgama de formação de times e tal é, para mim, fundamental. Se você for perceber, você já começou a entender um pouco da inspiração da decidologia, né? Ele descreveu aqui, basicamente, o elo da decidologia. O sem medo eu brilho, com medo eu apago, né? Então, é mais ou menos por aí que você está falando. Se a gente for olhar negócio, mercado e pessoas, esse é um equilíbrio seu quase único, né? É difícil alguém que tem esse equilíbrio tão bem feito. Qual que é a sua maior paixão dessas três? Estou torcendo por uma. De novo, são fases. Né? Um pequeno viés na pergunta, eu senti de longe, assim, arriscando meu contrato. No tempo, durante todo o meu tempo como executivo, foram as pessoas. Né? Porque é extremamente reconfortante você chegar nas melhores soluções junto com as pessoas, né? É uma bola de neve, né? Que se envolve. E que eu estava falando de escolher o time, de trabalhar com o time, muitas vezes você precisa dedicar tempo para explicar para alguém que aquilo ali é o melhor para ela naquele momento, né? E que às vezes ela não está conseguindo se ver assim. Comigo você nunca precisou disso, certo? Fazer uma... Eu sempre sabia o que tinha que fazer. Eu nunca resisti, certo? Não, nunca. Né? Mas eu já tive situações, por exemplo, de pegar dois profissionais extremamente competentes, cada um numa área de tecnologia nessa época. Tinha um projeto extremamente desafiador e ou eu contrataria pessoas de fora ou eu poderia usar essas duas pessoas. Mas eles nem sequer saíam para almoçar juntos. Se um ia, o outro não ia, né? Não se davam, né? E eu tinha um projeto fantástico e tinha certeza que os dois gostariam de participar nesse projeto, né? Então, sentamos numa mesa, eu contei qual é o projeto e disse, eu preciso de nomes para contratar. Porque, na verdade, se tem duas pessoas aqui que poderiam tocar esse projeto, são vocês dois. Mas vocês dois provavelmente não quererão trabalhar juntos. E a minha condição é essa, é trabalhar junto. Então, se vocês não vão querer, eu vou ter que buscar no mercado. Pensem à noite e a gente fala amanhã. No outro dia de manhã vieram conversar comigo e os dois estavam dispostos a tentar. Porque entenderam que aquele projeto, para a carreira deles, era transformador. E que, na verdade, eles não tinham nada de concreto de um contra o outro. Não. Birras, indisposições, coisa assim. Mas adulto tem birra também? Você pensa que era só criança. Eu acho que a birra só piora, né? Como diz meu psicólogo, os brinquedos das crianças e dos adultos só vão aumentando e ficando mais caro. É isso aí, né? Então, nessa fase foi pessoas, né? Realmente, a coisa que mais me brilhava os olhos de ter que pensar uma organização e eu pensava a organização sempre tentando entender as nuances do time que eu trabalhava, né? E aí, obviamente, tem o walk the talk, né? Você tem que estar andando
pela empresa para efetivamente entender quem é quem pensa, quem não pensa, de que jeito que pensa, fora dos canais normais de comunicação que são muito contaminados por formatos mais conformes, mais bonitinhos, né? Mais politicamente corretos e tal, né? Deixa eu fazer uma pergunta, aí você segue para falar das outras duas fases. Nessa fase de seres humanos, né, umas coisas que, assim, eu acho que, assim, a maior parte do meu entendimento de liderança, né, eu acho que bem a maior parte vem de você, né? E de coisas que eu, né, não entendia como você conseguia, número um, arranjar tempo para conhecer todo mundo da empresa, né? Você conhecia quase todo mundo. E você conversava com quase todo mundo. E você era o CEO, o presidente, né? Pelo menos dessa que eu estou mencionando, daqui a pouco a gente pergunta. Estou falando da Fininvest, na realidade. E como eu tinha um chefe bastante polêmico, que eu amava, mas era muito polêmico, que era o Roberto Rios, né? E era bem difícil. E eu era mais polêmico que ele, eu não sabia, só não sabia isso. Mas depois eu percebi que acabei sendo mais... Quando você começa a olhar no espelho, você começa a se perceber. A maturidade é uma benção. Eu demorei um pouco para amadurecer emocionalmente nas empresas, né? Dentro das empresas. Tanto que eu tive que sair depois, porque eu quis sair, foi uma dica sua, né? Quando eu saí para criar a GoOn, né? Que depois foi vendida para a FICO, eu estava indo para o Itaú. Aí o Tossi falou, não, é uma oportunidade de mercado, cria a GoOn, que chamava WitRisk na época. Aí eu criei um logo de roxo e laranja, com os mantas budistas e tal. Né? E tudo bem com a mandala e tal, que fala, vai dar certo essa porra, e deu. Mas enfim, daí é o meu toque. Mas assim, ele que me recomendou, né? Ele abriu o primeiro projeto para mim, no Pão de Açúcar, com o Kaique, e eu comecei como consultor a partir dessa recomendação dele. Então, quanto eu devo para esse homem, não dá para mensurar, né? E então você tinha muito isso, mas como que você consegue? Porque assim, tem uma característica sua que me vem à cabeça o tempo todo, que te faz diferenciado, mas também às vezes te faz mal para tua saúde, para sua vida, eu acho. Que é paciência exagerada, né? Você tem uma paciência de Jó. Isso tem um lado maravilhoso para quem trabalha com você. Mas para você também causou algumas complicações na sua vida, imagino, porque assim, você se doou demais para... Eu já vou terminar a pergunta, ela é longa mesmo, porque merece ser longa, né? Assim, aí ele tinha as pessoas do trabalho, aí todo mundo que estava com problema no mercado ligava para quem? Para conversar, né? Conversar com ele. Então você tinha café, jantares, todo mundo querendo falar com você para uma pessoa que escuta, né? Uma pessoa que escuta é raríssima no mundo. E eu não conheço ninguém que escute mais do que o Tossi. Tanto que ele está escutando essa pergunta faz meia hora. Mas, enfim. Então, como você avalia isso para o bem e para o mal? Assim, primeiro, o mal no sentido de prejudicar um pouco talvez alguns sonhos seus por se doar tanto assim. O mal, o bem, ele vem desse entusiasmo, desse engajamento, de estar no projeto certo, por exemplo, né? Um assunto que as pessoas não comentam comigo, mas só a minha esposa que sabe. Ela, por exemplo, no caso da Fininvest, teve um evento, um jantar, e saímos do jantar, as pessoas que estavam lá me elogiaram bastante e tal. E aí, a gente está no carro voltando, ela disse para mim assim, você está pensando em sair, né, da Fininvest? Sim, pô, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, não sei, eu acho que o projeto que eu desenhei terminou, né? Tá na fase final e é hora de achar um outro projeto, buscar alguma outra coisa que também dê a mesma motivação, né? Aí ela fez uma brincadeira, que não é verdade, que ela falou, não é isso, é que você só acha legal quando tem abacaxi, quando está cheio de problemas, senão... Não é verdade? Coisa. Não. Coincidiu no caso, né, da Fininvest. Então, essa parte, né, o bem,
vem desse engajamento e tal. O mal não está relacionado com o trabalho, cara. O mal está relacionado com o seu pessoal, né? Quando eu tive a minha cirurgia cardíaca, que foi toda complicada, 4 pontes e depois embolia pulmonar e escambau, né? Que foi um período muito difícil da minha vida pessoal, mas me deu chance de refletir, né? E algumas coisas muito simples. A primeira delas é você precisa ter a disciplina de respeitar os limites do seu corpo, né? Coisa que eu nunca fiz e eu fiz até a faculdade, porque eu praticava esporte, essa coisa toda, mas depois quase nada, né? Mas é uma questão pessoal, não tem a ver com o trabalho, né? O outro aspecto, que eu, uma vez comentando com um colega que me perguntou o que aquele período de reflexão tinha me ajudado, eu disse o seguinte: olha, eu sempre penso no caçador de borboletas, né? E eu fico com essa imagem do livro e eu entendo o seguinte, né? Antes, eu entendia que você tem fases felizes. Eu buscava fases felizes. E ali eu descobri que não existe fase, né? Felicidade é um momento. E quanto você está presente num momento feliz, para você poder capturar esse sentimento, que é o que vai te ajudar nas endorfinas, nisso, naquilo outro, né? Tem 300, você deve ter uns 500 livros que falam sobre isso. Então, é outra pegada, né? Então, não tem muito isso. E a questão da dedicação do tempo, tem eu me julgo uma pessoa preguiçosa, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não gosto de repetir coisas. Então, deixa eu fazer certo da primeira vez, né? Vai me custar um pouquinho mais de trabalho, mas deixa eu fazer certo, né? Posso melhorar, mas vai sair alguma coisa que funciona. E ouvir, que você estava comentando antes, está vinculado com isso. Se eu não prestar atenção no que aquela pessoa está me falando, eu vou ter essa conversa 3, 4, 5 vezes. Porque eu não consegui endereçar, de alguma maneira, alguma contribuição que eu pudesse dar na resolução daquele problema, ou numa discussão filosófica, ou o que seja, né? Então, efetivamente, nas filosofias hindus, isso é muito claro, que é você entender a importância de você estar presente no momento presente, né? E isso me dá uma economia de tempo brutal. Isso é a habilidade mais rara hoje em dia, né? Você ia falar isso? Eu ia fazer uma brincadeira. Eu tô meio ousado aqui hoje, viu, Eric? Eu ia fazer uma brincadeira que eu encontrei a fonte da decidologia. Tem tudo a ver. Porque ele traz muita visão. Sim. Eu acredito que isso é um gift da vida, né? Tem um estudo que fala da felicidade em U, que não é Dr. Charme, que diz que o homem, quando vai passando um pouquinho, o homem ser humano, dos 35, dos 45, Jung chama de processo de individuação. A felicidade é muito mais em contentamento, em coisas. Eu tive uma experiência horrível e maravilhosa esse ano, que eu subi para gravar um podcast com o Fernando, com pessoas maravilhosas que ele traz. Eu subi a escada, minha voz fechou.
mas não saía nada. E eu sentei aqui desesperado, ele olhou pra mim, ele não falou, mas o olhar dele falou, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E até me emociona em dizer isso. Porque esse estado de presença que a gente pode trazer pro Otocharme, pro MIT agora, né? É exatamente o que ele falou, né, Fernando? Sim, sim. Então, mas eu acho que esse ouvir tem tudo a ver com presença, né? Eu não traduzia desta forma na época, mas tem a ver com uma coisa um pouquinho... É assim, é que talvez presença esteja conectado com isso, mas assim, um genuíno interesse, né, pelo outro, né? Então, assim, talvez a presença já promova isso, mas eu gostaria de separar esse lance do seu genuíno interesse. É que aquela Porque história... às vezes a conversa era um saco e você ficava ouvindo. É aquela história, né? Você sabe as pingas que eu tomei, não os tombos que eu levei, né? Não é verdade que eu ouvia todo mundo, entendeu? Tinha pessoas que não queriam ouvir, entendeu? Porque eu já tinha tomado outras decisões em relação àquela pessoa. Ou seja, se ela resolver uma série de outras coisas, ela pode se tornar interessante para mim. Mas quando ela não resolver aquelas coisas, ela não é interessante para mim, né? Isso tem a ver um pouco também de se conversa com todo mundo ou não, a hierarquia ou coisa assim. Eu gosto de falar para algumas pessoas a questão do quadradinho, né? Quando você está com 16 anos, adolescente, seu quadrado é de 1 quilômetro, entendeu? Qualquer um que entrar ali, né? Cabe, né? Cabe, ou se você não gostar, Tchau. dá-lhe porrada. Tá certo? Fase da impulsividade, né? Isso. À medida que o tempo vai passando, você vai refletindo efetivamente do que você precisa, né? Então, e acho que todo mundo, não sou só eu, todo mundo tem os seus valores e prezam os seus valores e gostariam que esses valores fossem respeitados. Esse é o tamanho do meu quadrado, entendeu? Se botar o pé aqui, eu não sou essa coisa boa, nice, que o Fernando está falando aqui. Não sou. Vai tomar porrada, né? Mas eu coloco no limite do que eu preciso para estar me sentindo bem, né? E isso gera um espaço maior para interação. Mas esse limite é grande. E para o meu aprendizado, né? Sobre aprendizado, quando você observa o nosso cenário atual, que eu quero uma orientação. Como manter esperança em tempos de caos e incerteza? Porque nós estamos vivendo muitas mudanças no Brasil. Eu vejo, sim, muitas oportunidades. Eu participei recentemente de um grande evento sobre a reforma tributária. E aí um grande advogado, eloquente, experimentado de vida, chegava... Ele sabia o que estava fazendo. Ele falou, vou abrir com uma pergunta tranquila. Ficaram ou não no Brasil? E todo mundo deu risada. Citou algumas empresas que estão recorrendo ao Paraguai, ao Uruguai, por uma questão tributária. Uhum. E aí eu trago essa pergunta para você. Acho que eu vou trazer para vocês, tá? Como manter a esperança, manter essa visão de continuar fazendo em tempos de caos e incerteza? Para mim, uma das coisas mais ricas para aprendizagem, para estudo, é a história, né? Eu posso ver a história pelas datas, né? Eu posso pensar na Revolução de 64 a partir do panelaço que teve no Rio de Janeiro há algum tempo antes, como eu posso entender o desdobramento daqueles movimentos em função de uma série de questões políticas e econômicas que aconteceram na década de 50, né? E que desaguaram em algum daqueles problemas, né? Então,
À medida que você olha a história, você percebe que, aí eu vou falar de Brasil, mas acho que se aplica para boa parte das nações, você percebe que só melhora, não piora. Então, por que é que eu não vou ter esperança? Né? O ponto é, eu abro o jornal e óbvio que vem de jornal é notícia ruim, né? Ou beligerante, e isso me contamina, né? É óbvio que a Lupo tomou uma decisão de ir para o Paraguai. Eu não sei do caso em si, entendi o que eu li nas revistas, nos jornais, e eu entendo que foi uma decisão correta. Dado que eu tenho um emaranhado de questões fiscais aqui que encarecem o meu produto e eu tenho que concorrer com chineses exportando coisas baratas, eu tenho que resolver dar meus pulos e o Paraguai passa a ser uma solução, né? Ou seja, eu tenho um problema que começou a ser resolvido agora com toda essa mudança fiscal que a gente vai começar a ver frutos ao longo dos anos, né? O INSS está quebrado, isso e aquilo. O INSS já teria deixado de existir se não tivesse tido 3 ou 4 reformas no passado, tá? Então, a hora que eu analiso, eu estou com 71 anos. Eu era o garoto que ficava na fila do pão, né? Porque as padarias não tinham farinha para produzir todo o pão necessário. Então, era efetivamente uma fila para comprar o pão. Já teve fila do açúcar. Minha mãe brigava muito com a gente. Eu morava numa fazenda e tinha energia elétrica própria. Mudei para a cidade e aí não tinha. E 6 da tarde, entre 6 e 7 da noite, a energia caía, porque não conseguia sustentar uma cidade. Hoje isso não existe mais, né? Tá resolvido. Mas tem o caso aqui da Enel, né? Isso é político se aproveitando de uma situação que eles sabem que eles têm culpa no cartório, porque não fazem todo o processo de limpeza das árvores e manutenção das árvores e essa coisa toda como deveriam fazer, né? A zeladoria municipal é um desastre. Mas isso não dá voto. Ir lá e admitir que está errado, não dá voto. Então, cria um caso e eu digo, poxa, se nem a Enel aqui funciona, o que é que vai funcionar, né? Não é isso. E se você olhar, as disputas políticas fazem parte do jogo, entendeu? E elas vão se adequando, vão se ajustando ao longo do tempo. O único ponto, aproveitando aqui, pelo amor de Deus, preste atenção em quem é que você vota, de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Esses são muito mais importantes do que o prefeito, o governador e o presidente. Porque são estes caras que fazem as leis. São esses caras que levam. Então, a gente tem visto que tem muita gente boa e tem muita gente ruim que vai continuar. Porque a gente precisa investir mais em educação e tal, né? Enfim, aqui esse tema eu gasto 10 horas aqui. Deixa eu voltar. Olha só que interessante, ele acabou de escrever decidologia, né? Porque se você fala assim, vote nos micro, muito bem feito, porque o macro não é quem domina. E na decidologia é isso, né? A gente fala das decisões invisíveis que já vêm acontecendo, as influências invisíveis que a gente não vê, a gente só presta atenção no macro e depois não percebe porque que o macro não dá certo, é porque você não deu atenção para o micro, mais ou menos isso que você está falando. Tosi, quantos líderes você já treinou na sua vida? Sei lá.
Sei lá, não sei. Não dá. Muitos. Né? Muitos, mas... Incontáveis. Mas de novo, isso é uma consequência, não é a ação. Não, isso é consequência e, portanto, é uma ação consequente. Então, tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a pergunta. Segunda pergunta, assim, qual você for pensar no maior feito? Porque se você olha para o seu currículo, quer falar do currículo dele? Fala do currículo dele um pouquinho, pelo amor de Deus, não é possível. Ó, para você que nos acompanha, espectadora, espectador, que trajetória maravilhosa, nós sintetizamos aqui. Hoje o nosso convidado é José Reinaldo Moreira Tosi, uma referência absoluta quando falamos de crédito, meios de pagamento e banco de varejo no Brasil e na América Latina. Com formação em computação pela UFSCar, foi CEO 15 anos e liderou operações em empresas como, vamos lá, me ajuda, hein? Credicar, Citibank, Fininvest, HSBC e Mastercard. Participou de aquisições históricas, turnarounds complexos e da expansão do crédito em larga escala, sempre unindo tecnologia, gestão de risco e desenvolvimento de pessoas. Atualmente atua como conselheiro advisor, acompanhando de perto a evolução do setor financeiro. Muito bom. Sem nenhuma falsa modéstia, o que é difícil para você ser um pouco mais arrogante, seja um pouco arrogante. Me dá 3 dos maiores feitos seus. Assim, fala, eu fiz. Eu sei que você teve uma ajuda, a gente sabe tudo. Mas assim, eu fiz isso acontecer. Me dá 3. Tá escrito no seu currículo, então você pode falar. A modernização dos processos de crédito e cobrança, né? Eu acho que foi uma das coisas que teve sucesso, foi muito bom, e foi dando sequência ao que o próprio Rios e o Alvarenga vinham fazendo junto com outras pessoas, né? Então, acho que ali foi uma coisa interessante. Então, aqui você está falando no âmbito de cultura de crédito, certo? Isso. Tá, Isso. beleza. Em termos de tarefa, Isso. foi o turnaround da Fininvest. Sim. Entendeu? Que foi... Comprada foi por X e vendida por quanto? Como é que foi? Por Y. Por Y. Mas Y dividido por X? 10, 30? Não, ela foi vendida por mais. Teve uma valorização, sem dúvida nenhuma, porque quando foi comprada ela era menor e depois apresentou problemas, teve que ser corrigido, ajustado. E, no fim, é uma empresa que valia muito mais. Por isso, o Unibanco, que era um dos sócios, né, que tinha 50%, se interessou por comprar a outra metade do Icatu. Né? Pagou mais esses outros 50% do que Muito os primeiros. Mais. Muito mais. E aí, legal, né? Porque eu participei da formação da área de risco também. Eu que criei a área de risco com ele na Fininvest. Eu participei disso aí. Muito mais, né? Muito mais. E no Santander... HSBC? HSBC, desculpa. É. No HSBC? Cara, não, no HSBC tem... quando eu fui contratado, eles tinham deixado de adquirir a Losango, né? E aí eu tinha acabado de sair da Fininvest, me procuraram do tipo, olha, a gente estava interessado em fazer isso, você não quer montar este negócio aqui, porque mais dia, menos dia, talvez a Losango volte a ser target, talvez eles queiram vender, né? Então eu fui para fazer participar desse tipo de projeto e aconteceu de que a aquisição da Losango aconteceu 1 ano e meio depois, mais ou menos. Mas você acha que esse também foi um dos 3, então? Porque a Cultura foi um, Fininvest foi o segundo. Esse é um dos 3 ou tem Mastercard? Quando você foi presidente da Mastercard? Cara, na Mastercard teve a abertura para o varejo, né? Antes, quem emitia cartão eram os bancos, né?
E eu, junto com uma equipe que era, principalmente, tinha diversos, Alexandre Magnani, hoje conselheiro na PagSeguro, era uma dessas pessoas, Maria Paz, que estava no Amex, na época trabalhava comigo também, mas principalmente o Edson Raposo, que a gente abraçou a ideia de que o varejo poderia ser um caminho para a Mastercard ganhar a liderança de cartões de crédito aqui no Brasil, que a liderança era da Visa, né? E aí o pessoal trabalhou e saiu, né, todos esses negócios aí, né? Ou, se você quiser ver também, a formação da Luiza Cred, né, que foi uma costura de muito tempo. Arquimedes praticamente morou em Franca até para poder dar seguimento nessa negociação, mas foi graças à visão da Luiza Trajano, ela entendia e percebia que fazer uma joint venture entre um balcão e uma instituição financeira, poderia ser uma coisa muito boa, né? E aí a gente conseguiu equacionar isso. Também tem. Enfim, cara, no duro, tem Tantas coisas. um monte de coisinhas. De novo, cara, o importante é você olhar e falar, eu vou gostar desse projeto. Entendeu? Tão simples assim. Uma das coisas interessantes de todos os convidados que passaram, não só aqui nos nossos quase 25 episódios, mas os 33 que nós tivemos no Movimento Move On, é essa questão de o que faz os olhos brilharem, fazer o que se faz. O professor Clóvis de Barros fala que a vida que vale a pena ser vivida é você fazer com energia, com tesão, aquilo que você faz diariamente. Mas e no CPF? No dia a dia, como as pessoas que te conhecem lembram de você? Uma curiosidade sobre você. Cara, O que você faz quando tem... Piadista? Contador de causos. Minha piadas são sem graça. Né? Contador de causos. E uma pessoa sempre disposta a experimentar algumas coisas, né? Sempre gostei muito de viajar, né? E é isso. Me vem agora uma frase que eu dizia num desses programas de abraçar árvore que executivo precisa fazer, né? Que tem que... Aquele que eu pulei de cima? Que eu fiquei travado tipo lá em cima. Olha só essa história. Eu fiquei travado lá em cima. Ninguém fazia eu pular. Tinha que pular, com uma corda, sei lá, né? Tinha que E eu não pulava salto. de jeito nenhum de lá. Meu medo me paralisou. Tiveram que buscar ele do outro lado do evento até ele chegar embaixo de mim. A hora que eu vi ele, eu pulei. Olha o nível de confiança que eu tinha nele. Ou medo, né? O medo dele, não. Não, o medo já estava lá em cima. Mas num desses eventos, eu ainda era bem jovem, não sei se eu tinha 30, acho que nem tanto. E sai uma dessas perguntas do tipo, o que você quer para a sua vida, né? Como é que você se vê no futuro? Tem sempre essa pergunta. Sempre tem. Né? Cara, eu olhava... Não quero um corporate jet, não quero helicóptero, não quero iate, não quero... Né? O que eu preciso trabalhar para conseguir ser 3 pontinhos? Né? E aí me veio o seguinte, eu quero ser o avô que os netos queiram conversar. Nossa. Entendeu? Isto é uma coisa que
me enche de orgulho, né? Acho que consegui. Ainda é cedo para dizer, porque a minha neta mais nova ainda é adolescente e tal, mas está bem encaminhado. Então, tem que achar outro objetivo agora. Eu diria que no mercado, assim, falando de trabalho, o Tozzi é considerado uma das pessoas mais, entre aspas, disponíveis para ouvir. Tanto que muita gente procurou ele, procura até hoje, imagino, para fazer, para ter um certo equilíbrio mental, que é o que ele traz. Então, você sempre foi conselheiro, né? Hoje você é conselheiro de empresas e tal, mas você sempre foi conselheiro também de pessoas, né? E aí temos aí milhões de pessoas que ele treinou que estão hoje em posições legais, que estão sempre buscando ele, né? Então, acho que isso é muito legal. Em termos de pessoal, né? O Tozzi cozinha muito bem, né? Então, ele adora cozinhar. Isso é bom. Adora cozinhar, então ele chama muitas vezes, a gente vai para casa dele e tal, e ele cozinha, ele faz as coisas pra gente, isso é muito bacana e as pessoas curtem esse espaço, né? De estar conversando. Então, assim, você sempre falava para mim que uma boa conversa é uma das coisas que você mais ama fazer, né? Uhum. E continua sendo, imagino. Sim, sim. Talvez por isso também você conseguiu ouvir tanta gente, né? Mas tem seus percalços aí. Eu acho que isso é importante dizer aqui, que ele está sempre... Assim, o cozinhar tem a ver com cozinhar mesmo, com experimentação de sabores e tal. O cozinhar tem a ver com servir. O cozinhar tem a ver com manter uma cultura agradável. O cozinhar tem a ver com um monte de coisa para você, certo? Eu brinco que se eu fosse abrir um restaurante, o nome do restaurante seria Tranqueiras. Né? Porque o que eu gosto de cozinhar são aquelas coisas que demoram, entendeu? Então, vamos fazer uma paella, né? Tranqueira, é isso? Então, você pega e começa a fazer aquele negócio e as pessoas em volta, bebericando alguma coisa e jogando conversa fora. Cara, desde que não seja coisa relacionada ao trabalho, vale tudo, tá? Essa não é uma hora para falar de trabalho, discutir o projeto que está com pendência e tal, né? Então, e cria-se, né, um ambiente agradável onde as pessoas passam algumas horas esquecendo um pouquinho dessas desesperanças que a gente é acometido de tempos em tempos, né? Uma grande lição, um grande aprendizado que a maturidade te deu e te dá. Eu demorei muito e não consegui perceber isso ainda durante a minha vida executiva, e acho que isso me atrapalhou a minha evolução, né? Que é entender a questão do que é político e o que é politicagem. Eu demorei muito para separar e identificar essas coisas. Então, pelo risco de não parecer que eu estava fazendo politicagem, eu não fazia política, né? E seguramente eu perdi excelentes oportunidades de desenvolvimento profissional por não ter percebido isso no tempo certo. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, cara, vai no estudo das palavras e entenda claramente que ser político é positivo, não é negativo, não é ser pegajoso, não é yes man, não é nada disso. Não é ser manipulador, né? Não, né? É embelezar. Isso é politicagem. Né? Você pode continuar dizendo não, mas você não precisa ser agressivo. Você pode fazer um reconhecimento sem ser baba-ovo, né? E, eu gosto de ser reconhecido. Eu gosto quando alguém chega para mim e diz, muito legal isso que você fez e tal, né? E muitas vezes eu tinha dificuldade, eu entendia, respeitava demais uma determinada pessoa e tinha dificuldade de fazer o mesmo reconhecimento. Porque, eu vou lá encher o saco, ficar falando isso para quê? Né?
Então, pô, essa eu acho que para mim foi uma das mais importantes. A minha saideira, infelizmente. Esse ano eu gravei 93 podcasts. E eu digo que esse eu tava conversando com Deus, eu tenho uma cosmovisão, um credo espiritual, agradecendo o grande privilégio, né? Porque sabedoria é conhecimento aplicado. Eu fiquei refletindo sobre algo que aconteceu no Bootcamp, que o Fernando falou que se tivesse um livro que ele gostaria de ter escrito, é A Guerra da Arte, né? Você. A Arte da Guerra. A Guerra da Arte, de Não é Steven o... Pressfield. Ah, não. Entendi. Se você pudesse ter escrito algum livro, alguma música, alguma série, alguma coisa que você goste, eu gostaria de ter escrito com bastante audácia, porque fazemos o que fazemos, o livro do professor Cortella, que eu sou muito fã, o jeito que ele consegue elucidar as coisas. E você? E aqui eu quero agradecer esse grande privilégio, esse episódio maravilhoso. Cara, eu gostaria de ter escrito um livro que não teve sucesso nenhum, aliás. Mas eu devia ter uns 16 anos, quando eu vim para São Paulo para fazer cursinho. Estava na casa de um tio, morava com ele. E aí, de repente, eu vi lá um livrinho e comecei a ler. Há um livro do Peter Drucker, e eu estou falando aqui de 1970, tá? 71, alguma coisa assim. Era um livro do Peter Drucker que dizia: todo mundo é incompetente, inclusive você. Tá? E o racional desse livro é que, cara, você faz o seu trabalho, é promovido. Faz de novo o seu trabalho, é promovido. Faz de novo o seu trabalho, é promovido. E aí, de repente, você é demitido. Porque você chegou num ponto que você não conseguiu fazer o seu trabalho. A menos que você se prepare para isso. Tá? Então, o livro era muito no sentido do aprendizado contínuo. Você sempre tem que aposentar ideias velhas e adquirir ideias novas e não sei o quê. Esse seria um livro que eu gostaria de ter escrito. Muito bom. Eu aproveito esse podcast, então, hoje aqui para agradecer tudo que você... Eu já agradeci algumas vezes, mas oficialmente agradecer tudo que você me fez perceber na vida, né? Todas as expansões mentais que você me trouxe, né? Espirituais também. E todo o acolhimento que você teve comigo a minha vida inteira, né? Então, todas as vezes que eu tinha algum problema, era ele que eu recorria, né? E sempre recorri, vou continuar recorrendo, né? Então, eu queria trazer essa gratidão aqui em público, né? Por tudo que você me ajudou a construir o homem que eu sou. Eu gosto muito de mim hoje, né? Eu me respeito muito. Eu acho que eu sou uma pessoa do bem e um cara assim que consegue realizar aquilo que está buscando, que tem muita intenção por trás. Eu devo muito, mas muito mesmo, disso a você, desde pequenas coisas a grandes coisas, e até coisas que eu não sabia, como foi outro dia, de um momento que você me contou, uma coisa que eu nem sabia que você que tinha influenciado, né? Então aqui essa minha gratidão, não só por você estar aqui, mas por toda a minha vida aqui, e o quanto eu devo a você. É recíproco. Muito obrigado. Sempre muito bom conviver contigo. Tamo junto e vamos continuar. E muito. É isso aí. Você vai terminar o nosso podcast? Move On Cast especial, maravilhoso, com meu ídolo aqui, com meu mentor, Tosi, com meu querido Anjo Gabriel. Tamo junto. Não perca um minuto de poder ouvir o que esse homem fala, porque vale a pena mesmo. É aquele negócio que vale a pena ver de novo. Tamo junto, obrigado, até a próxima. Aproveitar para deixar um grande abraço para você, espectadora, espectador que nos acompanhou nesse ano de 2025. E desejamos para vocês boas festas, com muita esperança, com muita intenção, atenção e atitude, sabendo decidir, porque aqui no Move On Cast, Fernando, o futuro é escrito por quem sabe decidir. Vamos juntos e até mais. Tchau, Até tchau. mais.